Preste muita atenção no que o Espírito Santo trata conosco. Sexto recado da madrugada, a volta de Cristo. E vai dizendo assim no verso 1 de Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para que lhe mostrassem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja o quê? Derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você pode dizer assim: haverá um fim neste mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes, a primeira coisa que Jesus falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, você pode repetir com a pastora Nadir, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ô pastor, então, quando realmente estará bem perto do fim? Olha o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Diga glória a Deus. Amada igreja do Senhor, Mateus 24 nos fala sobre os sinais do retorno de Cristo. E se nós analisarmos, grande parte desses sinais já aconteceram e estão acontecendo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém já tentou pregar para você um outro evangelho? Alguém já bateu na porta da sua casa tentando mostrar para você um Jesus diferente? Sim ou não? Sim.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já ouviu falar de guerras? Tem acontecido? E rumores de guerras? Aquelas que estão para acontecer? Você tem ouvido falar de nação se levantando contra nação? Reino contra reino? Você já viu pessoas passando fome? Pestes, que são doenças, pandemias, doenças incuráveis pela medicina, terremotos, em vários lugares. Observe que os sinais estão se cumprindo. Você já ouviu falar de pessoas que morreram por causa do Evangelho? No próprio Novo Testamento, após essa bela conversa de Jesus com seus discípulos, vários deles morreram por amor a Cristo. Você sabia que existem países pelo mundo afora que os evangélicos são atormentados, assassinados e odiados? Vou dizer para você alguns deles. Na Coreia do Norte, evangélicos são torturados, são mortos, são assassinados. Somália, o Iêmen, Eritreia, que é um lugar na África, na Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão e grande parte da Índia. Nesses lugares, as pessoas são mortas, assassinadas cruelmente. São presas, atormentadas, porque pertencem a Jesus, porque são de Cristo, por causa da palavra de Deus. E muito desses lugares não pode existir a Bíblia. Diga misericórdia, Jesus. E talvez você, de alguma maneira, também já foi odiado por ser de Cristo. Quem aqui já foi odiado por ser de Cristo? Quem já passou por essa experiência de ser odiado, discriminado por ser de Cristo? Às vezes nós sofremos isso dentro da nossa própria casa. Já contei para vocês o testemunho da pastora Nadir, quando eu aceitei Jesus como Salvador. Eu fui odiada dentro da minha própria casa. Eu fui rejeitada pelo meu próprio pai. E quantas vezes eu ia para a igreja, quando eu voltava, ele estava me esperando com uma mangueira na mão para me bater, porque aquele dia eu tinha ido na igreja, eu tinha ido buscar a Deus. Então você observe que, de alguma maneira, muitos de nós já nos encaixamos aqui. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Existem países, amém, que isso é muito mais severo, porque custa a vida. Diga misericórdia. Uma vez eu assisti um vídeo que aconteceu na África, que infelizmente várias pessoas que são contra o evangelho, bárbaros, pegaram uma turma de evangélicos e colocaram fogo no corpo deles. E eles andavam com o corpo completamente incendiado e eram queimados até a morte. Diga misericórdia, Jesus. Está aí os sinais da volta de Cristo. Nós ainda temos que agradecer a Deus de joelhos dobrados, porque nós temos liberdade de estarmos aqui na igreja, cultuando ao Senhor.
cantando os louvores a Deus, adorando a Deus, porque em muitos lugares isso não pode acontecer. Onde os cultos são feitos às escondidas, às vezes de maneira até subterrânea, para que não venha custar a vida daqueles que estão ali, buscando a Deus. Então, se nós observarmos esses sinais, estão nítidos e patentes diante dos nossos olhos. É como a pastora Nadir pregou há uns dias atrás, que o Senhor ele tem usado de todas as maneiras para pregar a sua palavra e anunciar o seu retorno. Ele tem falado através dos profetas, ele tem falado através das pessoas, mas hoje nós percebemos que a natureza já está pregando o retorno de Cristo, a volta de Jesus. E todos os acontecimentos, irmãos, se nós observarmos, já está diante dos nossos olhos. Podemos dizer assim que 95% dos sinais da volta de Cristo já se cumpriram. E nós estamos vivenciando de antemão, não apenas agora um ataque externo contra a noiva do Cordeiro, contra a igreja do Senhor. Porque o que destrói o povo de Deus não são ataques externos, não é perseguição, nada disso pode destruir a igreja. O que enfraquece a noiva de Cristo, o homem de Deus, a mulher de Deus, não são ataques externos, mas são ataques internos. Uma vez que aquela pessoa já conhece a palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo os 2 últimos sinais da volta de Cristo, aonde está escrito, no versículo de número 12, e por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Diga misericórdia. Então observe que nós estamos vivendo agora esse ataque interno, que é o mais perigoso. Aonde muitas pessoas que um dia estiveram de pé, elas estão caídas. Elas estão perdendo o amor. O amor tem se esfriado. Ô pastora, mas que amor que tem se esfriado? O amor que tem se esfriado é pelo próprio caminho chamado Jesus Cristo. É triste, mas muitas pessoas que servem a Deus, digo mais, que talvez servem a Jesus desde a infância, elas estão permitindo que o amor delas pelo caminho chamado Jesus se esfrie. Diga misericórdia, Jesus. E a própria palavra de Deus nos mostra o motivo disso. Por se multiplicar o quê? A iniquidade. O amor de muitos. É isso que está escrito. Vamos ler com a pastora Nadir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E qual é o amor que tem se esfriado? O amor pelo caminho. O caminho que é Jesus. Muita gente está desistindo do caminho. Diga misericórdia. Mas eu quero ressaltar para você. A Bíblia diz que é o amor de muitos. Não está dizendo que é o amor de todos. É de muitos, mas não é de todos. Olha aqui para a pastora Nadir. Então eu quero dizer para você, vamos fazer parte
dos poucos, cujo amor pelo caminho não vai se esfriar. Não permita que nada tire e arranque você da presença de Deus. Irmãos, todos nós pecamos. Eu e você somos pecadores. A Bíblia Sagrada diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós erramos, nós pecamos. Mas existe uma grande diferença entre pecado e iniquidade. O pecado, a pessoa confessa e o deixa. A iniquidade, a pessoa comete o pecado e permanece nele. E aquele pecado passa a se tornar uma rotina repetitiva na vida da pessoa. Eu e você vamos errar, eu e você vamos pecar. Mas o pecado na minha vida e na sua vida não pode se tornar iniquidade. Amém? Errou, pecou, pede perdão para Deus e deixa aquele erro. Porque se você peca, se você erra e você permanece repetindo o erro, é um pecado repetitivo, isso vai esfriar o seu amor por Jesus. Isso vai definhar o seu amor por Jesus. Diga misericórdia. Então não deixe o pecado virar iniquidade. Amém, amada igreja? Não deixe. Porque isso vai esfriar o seu amor pelo caminho que é Cristo. E se você não tratar o pecado, que às vezes vira uma doença. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala que às vezes nós temos que ser sarados e curados dos nossos pecados, porque tem pecado que vira doença. Permanece na vida da pessoa. Isso acaba esfriando o nosso amor pelo caminho e nos tirando do caminho. E vou dizer uma coisa a mais para vocês, irmãos. O amor de muitos tem se esfriado por causa da iniquidade. E o amor de muitos tem se esfriado. Olha para a pastora Nadir. Quando essa pessoa, às vezes, está em plena comunhão com Deus. Deus me mostrou isso essa semana. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele nos leva a tomarmos cuidado por algo que aconteceu com Eva. A Eva estava em plena comunhão com Deus, no jardim do Éden. Mas temo, ele dizia, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos em vossos sentidos. Algumas traduções falam em vossos pensamentos e que se apartem da simplicidade que há em Cristo. O amor de muita gente também tem se esfriado, mesmo quando ela está em plena comunhão com Deus. Como assim, pastora? Irmãos, olha aqui para a pastora Nadir. Como que pode? Adão e Eva, todo dia, quem descia no jardim? Deus. Para conversar com eles. Adão e Eva, Deus descia lá no jardim para ter comunhão com eles, para falar. Deus
passeava com eles no jardim. Eles tinham contato com a plena glória de Deus, irmãos. Eles tinham contato direto com o próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eles estavam ali na plena comunhão, na presença do Deus Todo-Poderoso. E um contato com Deus, irmãos, que eu e você estamos buscando para ter na glória. Mas eles tinham. Consegue entender a pastora? Eles estavam em completa comunhão. Eles estavam ali na presença de Deus. E como pode uma pessoa em plena comunhão com Deus ser enganada? Sim ou não? Como que a serpente, que aqui é a figura do próprio diabo, conseguiu enganar uma pessoa que estava em plena comunhão com Deus, vendo o rosto de Deus face a face? Tirar aquela pessoa do caminho do propósito. Deus está dizendo que você tem que guardar os seus pensamentos. Veja o que a serpente falou com Eva. Deus falou para vocês que vocês podiam comer de todos os frutos? Vocês podem tudo nesse jardim? Eva respondeu sim, de menos aquela árvore lá. Porque se eu comer o fruto dela, eu vou conhecer o mal, o bem e o mal. Olha aqui para a pastora Nadir, vou dizer com as minhas palavras sem sair da verdade. Sabe o que Satanás estava falando nos pensamentos de Eva? Então você não é livre. Porque se você fosse livre, você podia tudo. Então você não é livre. E às vezes Satanás, ele tenta nos mostrar isso. A gente que está em plena comunhão com Deus. Você não é livre, pastora Nadir. Às vezes o diabo fala nos pensamentos de um obreiro, você não é livre. Porque se você fosse livre, você podia fazer tudo e você não pode. E às vezes quando você pensa fazer algo que você quer, Deus reprova, Deus diz que não. Você não é livre. Não vale a pena. Diga, está amarrado em nome de Jesus. E nós vemos lá no Salmo 73, o diabo tentando desviar Asaf, um adorador, mostrando para ele também que a vida com Deus não valia a pena. Pedindo para ele, olha lá para o mundo as pessoas como estão melhor do que você, Asaf. Ô Eva, você não é livre. Tem coisas que você não pode fazer. Agora olhe para a pastora Nadir, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos livres. Nós somos livres, irmãos. Tudo que Deus fala para mim e para você não faz. É Deus livrando os nossos olhos das lágrimas, do sofrimento aqui e do sofrimento eterno. Eu vou dizer uma verdade para você. Às vezes o diabo faz você desejar a vida lá fora. Às vezes o diabo fala nos seus pensamentos, você não é livre. Você está sufocado. Você se sente preso.
Tem coisas que você queria fazer, mas você não pode pôr a mão, porque falaram para você que aquela árvore te faz mal. Mas você provou e ficou feliz. Aquelas pessoas lá fora, igreja, não estão bem, não se engane. São pessoas tristes, vida de aparência, perdidas. Eu e você somos livres. Diga glória a Deus. Nós somos livres. E ainda nós sabemos reagir quando os problemas da vida nos afligem e nos atacam. E nós temos Jesus, que é a nossa fortaleza. E quando esses problemas vêm, irmãos, o impacto que nós sentimos é tão menor. Porque nós temos Deus como nosso escudo e a nossa fortaleza. Agora aquelas pessoas lá fora são vulneráveis ao diabo. O diabo pega elas pelo nariz e faz o que quer. Tem gente que na hora da dor, na hora da luta, não sabe fazer, fica até doido, irmãos. O diabo oprime tanto que toma remédio, pendura numa corda. Pula de uma ponte. Quem está entendendo, diga amém. Ô pastora, mas eu já pensei isso sendo de Jesus. Elias também pensou em morrer. Mas nós somos livres. Diga glória a Deus. Quando eu e você não estamos bem, Deus envia um anjo para cuidar de nós. E aquele anjo fica do seu lado até você se levantar e se erguer. Quantas vezes você não esteve bem, Deus te levantou. Não deixe o seu amor se esfriar. Irmãos, nós não temos noção o que seria da nossa vida se Jesus não tivesse misericórdia de nós e nos chamado para a salvação. Cuidado, que tem gente que em plena comunhão com Deus se perde. E 99% de nós que estamos aqui já fomos bombardeados por esses pensamentos. Você não é livre, não vale a pena. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Você pode levantar as mãos e dizer, livre sou eu. Porque eu tenho Jesus. Eu sou livre. Aleluia. Diga glória a Deus. E sabe por que hoje também tem muita gente, irmãos, perdendo o amor pelo caminho, além da iniquidade, além de aceitar os argumentos do inimigo nos pensamentos, que hoje está sendo uma estratégia poderosa do inferno. Vocês estão entendendo, sim ou não? Está sendo uma estratégia poderosa do inferno. E vou dizer mais aqui, irmãos, principalmente na vida dos jovens e daqueles que estão ligados à obra de Deus. E como pode? Vamos falar um pouquinho de Lúcifer? Aquele que também glorificava a Deus, o adorava e tinha contato e ainda estava no céu glorificando o Senhor, em plena comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que ele se corrompeu em si mesmo. A gente precisa tomar cuidado. Posso ser pastora na sua vida? Entenda o que a pastora Nadir vai te falar. Nós estamos pedindo tanta presença de Deus para a nossa vida.
Às vezes nós dobramos os nossos joelhos, nós choramos e falamos: Senhor, me deixa sentir sua presença. Deus, que a igreja de Carapicuíba seja uma igreja cheia da sua glória, cheia do Espírito Santo. Quantas vezes nós consagramos, nós nos santificamos para ver a glória de Deus. Lúcifer estava diante da glória de Deus 24 horas por dia, se corrompeu em si mesmo. Aí Deus olha para nós. Entendo o que eu vou dizer. E nos responde assim: vocês não têm humildade suficiente para carregar minha presença. Meu Deus. Está entendendo? Porque tem gente que quando começa a ser usado por Deus, quando começa a ser cheio do Espírito Santo, quando começa a ver que através da vida dela a gente está sendo liberta, gente está sendo curada, que ela está tendo experiências com a glória de Deus, com a presença de Deus, ela se corrompe em si mesma. Tem gente que não está tendo estrutura, irmãos, nem para carregar a presença de Deus. Ela começa a tropeçar no próprio pé, ela começa a tropeçar na sua soberba, ela começa a tropeçar no seu orgulho. Ela começa a achar que todo mundo é pecador, só ela é santa. Que ela está por cima, todo mundo está por baixo. Síndrome de Lúcifer. Que ela carrega uma presença maior do que qualquer pessoa dentro da igreja, que ela enxerga mais do que o anjo da igreja, do que o pastor, e assim vai. Você pode até enxergar muita coisa na igreja, mas às vezes você não enxerga o que está no coração de Deus acerca de cada pessoa. Talvez para você já era para ter tido execução, mas Deus está tratando aquela pessoa com amor e paciência, porque não quer perdê-la. Jesus está voltando. Uns o amor tem se esfriado porque o pecado não é só pecado, vira iniquidade. O amor está se esfriando pelo caminho porque o diabo está usando o que o apóstolo Paulo aqui estava temendo, preocupado. Que em plena comunhão com Deus, Eva conseguiu ser enganada. Porque deixou o diabo tomar a direção dos seus pensamentos, que não valia a pena, ela não era livre. E ainda fez o seu marido cair junto. E às vezes nosso amor está se esfriando pelo caminho. Porque nós clamamos tanto a presença de Deus na nossa vida, e o Senhor olha para mim, olha para você, e possa até dizer como eu queria. Mas você vai se perder em si mesmo. Como eu queria te usar mais. Como eu queria dividir com você a minha glória e o meu poder. Mas falta humildade, você vai se perder em si mesmo. Vai começar a se sentir maior do que muita gente, vai se corromper em si mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Vamos começar a falar com Deus hoje. Senhor, me dê um coração humilde. Me dê estrutura para ser usado pelo Senhor. Me dê estrutura para receber sua presença, sua glória. Amém, amada igreja? Vocês estão entendendo, sim ou não? Fale com Deus, eu não sou digno. Mas eu preciso da sua presença. Ensina a ser humilde para carregar uma unção gloriosa do teu Espírito Santo sobre mim. E continuar entendendo que eu sou pó.
Deus hoje está abrindo o coração acerca de como anda a sua igreja. Às vezes a gente não entende por que certas coisas não rompem. Que às vezes precisa uma preparação de um coração humilde para você devolver toda a honra e toda a glória para Deus. Vão abaixar o nariz, amém? Vão descer do cavalo. O rei tem que ficar no coração, como diz mineiro, não pode ficar na barriga. E você pode orar, você pode jejuar, você pode chorar, beijar o pé de Jesus, beijar o rosto de Jesus, ter experiências especiais com Deus. Mas toma cuidado. Não se corrompa em si mesmo. E quanto mais você busca, mais você tem que entender que você não conhece a Deus, que você precisa conhecê-lo. Ainda é pouco. Amém, amada igreja? E a pastora Nadir quer recitar aqui o versículo 11, onde está escrito: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha para a sua pastora, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você uma coisa de todo o coração. Ame a Igreja da Graça. Ame esse ministério. Ame a vida do missionário R.R. Soares e a sua família. Ame o pastor Jaime e a sua família. Ame a pastora Nadir e sua família. Deus disse que é para a gente amar os nossos pastores. Ame. E o amor caminha com atitudes, o amor tem as suas características. Ame. Diga glória a Deus. Ame esse ministério, ame a sua igreja. Ame estar aqui. Nós não somos a única igreja do Brasil nem do mundo. Mas você está na igreja que Deus te plantou, que Deus está te plantando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos. É uma coisa que uma vez eu falei para os obreiros e para os alunos da AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de igreja legal, pastor legal. Amém. Pode até ser legal, mas tem que ter altar. Tem que ter altar. Eu conheço a igreja que eu estou e os pastores que eu tenho. E nós somos cobrados. Todos os dias, todas as lives que nós temos com os nossos superiores, nós somos cobrados. Pastores, se consagre. Leva Deus para a igreja. Leva Deus para o povo. Sejam santos, pastores, não perca a simplicidade do evangelho. Amém. É verdade, pastor Elaine? A pastora está ali. Então, cuidado, porque vai surgir falsos profetas e enganarão a muitos. Onde parece que o atrativo de X, o atrativo de Y é melhor do que o lugar que Deus te plantou, que Deus está te plantando. Porque tem pessoas que estão chegando aqui, é Deus te plantando neste lugar. Eu tenho uma convicção no meu coração. Eu não liguei para você, eu não te busquei. Talvez muitos aqui eu nem conhecia. Como pode um homem compreender os seus passos quando Deus dirige os seus pés?
Amém? Você veio porque Deus te trouxe. Agora, se eu tivesse tirando peixe de aquário, estava tudo errado. Quem está entendendo? Ovelha de outro aprisco. Então, cuidado com o legal. Cuidado com o novo. Cuidado com o atual. Nós não somos a única igreja que prega a verdade, irmãos. Tem muita igreja de Deus aí. Quem está entendendo, diga amém. Mas Deus está dizendo para você, presta atenção, viu? Presta atenção. No novo, nos atrativos, no legal, você tem que ver se tem altar. Se a igreja tem altar. O que é isso, pastor? Essa igreja tem altar. Essas pessoas que estão no altar têm procurado levar uma vida séria com Deus. Uma vida na presença de Deus. Tem muita bagunça, irmãos. Diga misericórdia. Tem muita bagunça. Amém? Você pode aplaudir Jesus? E eu encerro. Falamos um pouquinho sobre multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. 3 propostas do inimigo aqui para tentar nos fazer esfriar o nosso amor pelo caminho que é Jesus. E eu vou encerrar com o último sinal que Jesus está voltando, aí sim virá o fim. Já estamos vivendo os 2 últimos. Quem está entendendo? O amor está se esfriando. E qual que é o último sinal, pastora? Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então será o fim. Diga glória a Deus. Você sabia que a Bíblia Sagrada já chegou a 90% do planeta? Você sabia disso? Que 90% da população do mundo já tiveram acesso à palavra de Deus? Algumas estimativas falam 89%, outras 90%. Nós somos hoje no planeta cerca de 195 países, alguns falam também 193, 2 que são estados, mas é considerado país, outros não. Vamos falar 195 países. 90% da população mundial já tiveram acesso à Bíblia. O evangelho está sendo... Então, se falta 10% da população, estamos perto do... E você sabia que uma das igrejas mais evangelizadoras do planeta é a Igreja da Graça? Quando você entrega o seu patrocinador, o seu dízimo, a sua oferta, você está mantendo a obra de Deus para que vidas sejam salvas. Você sabia que a Igreja Internacional da Graça de Deus, através do programa Show da Fé, já tem alcançado 191 países? E nós somos quantos? De 193 a 195 países do planeta. Que coisa linda, que ministério lindo você está. Amém. Quero passar um videozinho para você, bem rapidinho, que fala um pouquinho do nosso trabalho, evangelizando o mundo. Amém? Porque isso é o último sinal e depois virá o fim. Pode passar, por gentileza, Letícia? A perseguição religiosa é real e acontece em pelo menos 50 países ao redor do mundo. São mais de 100 milhões de cristãos que não podem pregar ou ouvir o evangelho livremente. No Brasil, temos a liberdade de servir a Deus em todo o tempo e de todas as formas. Não temos a dimensão da quantidade de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A Igreja Internacional da Graça de Deus alcança 98% dos países em que o evangelho é proibido
região conhecida como Janela 1040. Ao todo, são 191 nações que têm acesso à palavra viva diariamente. Na Ásia, onde é chamada Janela 1040, quer dizer, o menos alcançado do mundo, tem gente ali que não conhece quem é Jesus, nunca ouviu falar em Jesus, está aprendendo e o linguajar está igual ao nosso. Ore por essas missões. Este batismo aconteceu recentemente em uma cidade do Oriente Médio. Os povos estão se rendendo ao amor de Cristo e os testemunhos não param de chegar destas regiões. Missionário, escreva ao Senhor daqui de um país do Oriente Médio. O meu pai estava paralisado na cama por 1 ano. Eu já acompanhava suas mensagens. Decidi pedir ajuda em oração na sua página do Facebook. Prontamente o Senhor me respondeu e a sua equipe me ajudou na fé. E para que o nome de Deus fosse glorificado, meu pai foi totalmente curado. Ele saiu da cama, anda e fala normalmente. Hoje eu só tenho que agradecer ao Pai Eterno, ao Senhor missionário e toda a sua equipe de fé. Deus abençoe grandemente. As nações só ouvirão de Jesus se houver quem pregue. E nós temos nos empenhado em cumprir o nosso chamado. Eu não tinha vida, na verdade, né? Eu vegetava, praticamente. E eu usava tantas drogas que eu já não sabia mais o que era ser uma pessoa normal. Então, através do patrocínio, eu consegui entender a palavra, ser libertado, abençoado. Eu não trabalho diretamente dentro da igreja como obreiro, como evangelista. É a melhor forma de ser um evangelista, um missionário, né? Que a gente ajuda o missionário a levar a palavra para o mundo inteiro. Então, como eu conheci o Show da Fé pela televisão, foram pelos patrocinadores que conseguiram colocar o programa no ar. Então eu creio que através do meu patrocínio, outras pessoas vão assistir e também vão encontrar Jesus do mesmo jeito que eu encontrei. O mundo precisa ter saciada a sede da palavra de Deus. E cada um de nós temos um papel fundamental para que isso aconteça. Então virá o fim. E Jesus, pode deixar apagado, Lucas, e Jesus vai buscar a sua igreja. Por isso eu quero dizer para você, se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Deus. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Já estamos muito perto do fim. É tempo de nós nos prepararmos para o grande encontro. Amém. E eu e você não podemos ficar para trás. Precisamos estarmos prontos como se Jesus voltasse daqui 5 minutos. E eu encerro essa mensagem, me perdoe pelo tempo, mas foi necessário falar algumas verdades. Eu encerro essa mensagem passando um vídeo para você de uma encenação de como será a volta de Cristo. Amém. Por favor, pode passar. Olha que maravilha, tem até música ambiente. Tu és fiel, Senhor. Doutor, olha ali. O que foi? Lá, ó.
querida. Finalmente abastecer o jatinho. E quando vamos partir? Logo, não vai demorar muito. O que está acontecendo? Não sei, Glória, não sei, Glória, não sei.